Oi, 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 tudo bem com você? Tudo certo? Tudo jóia? Eu espero que sim. Você está no podcast Entre Papos e Surtos. Eu sou a Jaqueline e aqui a gente fala sobre assuntos da vida real com uma pitadinha de surto de vez em quando, tá? Já vou deixar aqui o convite para você seguir nas redes sociais, lá no Instagram. Também, se você estiver ouvindo aqui no YouTube, você pode também me seguir lá no Spotify. Lá tem todos os episódios ali, a playlist completa na versão áudio para você ouvir quando e aonde você quiser. É só clicar no link que está abaixo na descrição e ir lá já começar a seguir e me acompanhar. Você pode ouvir no trabalho, dormindo, quando você quiser, tá? Na versão áudio também, para você que gosta ali de ter entretenimento no seu dia a dia, escutar um bom bate-papo, tá? E também, né, se você quer deixar ali sugestões, relatos, escrever um e-mail para mim, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail do entrepaposesurtos@gmail.com. Manda lá para mim sua história, seu relato, sua opinião, o que você quiser compartilhar. Se você quiser compartilhar aqui no podcast, de repente fazer com que o seu relato, sua carta ali seja falado aqui, né, no podcast, seja um conteúdo de podcast, não se esqueça também de colocar no campo ali, no campo de assuntos, o assunto correspondente ao que você está enviando para facilitar a seleção. Ou simplesmente, se você quiser também compartilhar sua opinião lá no privado comigo, tá? Recado dado, então vamos para o episódio. O episódio de hoje, gente, é diferente, é uma carta aberta. Na verdade, é uma versão de carta aberta para o episódio que eu já tenho gravado aqui no podcast, que foi em relação ao meu sumiço, né? E o tema de hoje, então, é sumir foi a única escolha que eu tinha. Então hoje, gente, eu quero abrir uma carta aberta para vocês. Vai ser um episódio diferenciado e também mais curtinho, tá? Então, vou ler para vocês aqui, tá? Como se fosse uma carta mesmo, tá? E depois talvez eu comente alguma coisinha aqui com vocês, tá? Então vamos lá, gente. Vou começar a ler aqui para vocês, tá? Hoje eu quero abrir uma carta. Uma carta que, de certa forma, foi escrita no silêncio dos últimos dias que eu tenho vivido. Na verdade, os últimos meses. Essa carta não é para ninguém específico, mas, ao mesmo tempo, é para todo mundo que precisou desaparecer para se encontrar. Para quem já sentiu que o barulho do mundo estava alto demais, para quem já teve que dar o passo para trás porque queria, não porque queria, mas porque precisava. Então, aqui vai. Querido mundo, me desculpa por ter sumido, me desculpa por ter me calado, por ter deixado de postar, de responder, de aparecer. Mas a verdade é que eu não dei conta. Teve um momento em que tudo virou demais. Sabe aquele caos que chega sem avisar? A vida mudou. De uma hora para outra, eu precisei me refazer. Não foi drama, não foi fuga. Foi sobrevivência. Sumir foi a única escolha que eu tinha. Era isso. Ou continuar fingindo que estava tudo bem enquanto por dentro estava em pedaços. E eu escolhi ser honesta comigo. Pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi me ouvir de verdade. Eu sumi, mas não porque desisti. Sumi porque precisava respirar. Porque precisava entender que ainda fazia sentido o que não fazia mais. Nesse tempo fora, eu chorei, eu me calei, eu rezei, eu gritei em silêncio e aos poucos fui voltando para mim. E sabe o que eu descobri? Que tem sumiços que não são abandono, são cuidado, são pausa. São aquele intervalo necessário entre uma versão da gente que já não serve mais e a nova que está nascendo. Hoje eu volto, mais leve,
mais verdadeira, mais presente, talvez ainda não 100% pronta. E quem é? Mas decidida a continuar. E se você também já sentiu vontade de sumir ou está vivendo isso agora, eu só quero te dizer, não se culpa, só respeita, se protege. Porque às vezes desaparecer por um tempo é o maior gesto de amor próprio que se pode ter. Com carinho, Jaqueline Andressa. Gente, então se essa carta falou com o teu coração, já vou falar, né? Já vamos compartilhar. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque quando eu postei ali o episódio ali referente ali o motivo do meu sumiço, de eu ter me afastado das redes sociais, eu recebi muitas mensagens de gente ali relatando, né, sobre as suas dificuldades, as suas frustrações, né? Então, eu decidi escrever essa carta aberta porque eu sei que vai ter muita gente que vai se identificar, tá? Então, muitas vezes a gente se fica preso ali na obrigação de fazer alguma coisa e não se tira um tempo para respirar. Quando eu me afastei de tudo, das redes sociais, deixei de fazer minhas gravações, é porque eu estava passando por esse momento de luto, um término de um relacionamento. Então, era dois lutos, né? O luto familiar e o luto emocional, no qual eu me encontrei perdida. E para mim me encontrar novamente, eu precisei olhar para dentro de mim, olhar para mim, tá? Esquecer do mundo lá fora. Eu só não parei meus atendimentos porque eu precisava trabalhar para viver, né, gente? Mas eu esqueci do mundo lá fora. Eu fiquei verdadeiramente em off, afastado das redes sociais, deixei de gravar tudo que eu gostava de gravar, de criar os conteúdos e me fechei para mim mesma. Mas eu precisei desse momento para se curar. Então eu digo para você, de repente, que está passando por esse momento e sinta vontade, às vezes, de se afastar do mundo lá fora. Às vezes tudo que você precisa é o silêncio. É você poder ter um tempo de olhar para si e esquecer de tudo sem se culpar. Ah, mas eu preciso criar conteúdo porque eu sou influencer, né? Muitas vezes, antes você tirar um tempo, ficar afastado, depois você ter ali aquele empenho, aquela vontade, aquela criatividade de criar um conteúdo saudável, do que você ficar ali morrendo por dentro, fazendo algo por obrigação, se esgotando, porque o teu público vai sentir. Tá? Se você não tiver bom, o público vai sentir. E é o que realmente acontecia, né? Quando eu estava afastado, tinha pessoas que me mandavam mensagem: que você tá bem, você sumiu, percebi que você anda meio triste ultimamente ali, quando você apareceu, você não tava legal. Então as pessoas sentem, elas percebem, e tem aquele negócio que se você não tá bem, nada vai bem. Então você precisa estar bem para você fazer um bom trabalho, para você criar um bom conteúdo, para você fazer ali um bom procedimento, tá? Então você precisa às vezes tirar esse tempo, é necessário. Então não tenha medo de tirar esse tempinho para si, não tenha medo de sumir, se afastar, sumir do mundo, tá? E é isso, gente. Então o episódio aqui é bem curtinho, né? Menos aí de 10 minutos de episódio, apesar que corre, né? Voa o tempo, mas é isso. Se você gostou desse formato aqui, deixa embaixo na descrição, de repente eu possa trazer outros assuntos aí em formato de carta aberta, não só voltado para mim, mas de repente outros temas, tá? E também não se esqueça de me mandar no entrepapossurta@gmail.com, de repente se você quiser mandar uma carta aberta lá também, ou a sugestão, aí eu posso elaborar ali certinho uma carta aberta para trazer aqui pro episódio, tá? Se você gostou, deixe curtir que me ajuda bastante. É isso. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau.